Aí atrás se ouve bem? Ok? Estou um pouco mais rouco hoje. Então vamos começar esse recolhimento com uma referência a uma carta de São Pedro, uma das suas cartas, em que ele faz assim uma espécie de resumo, né, de síntese da vida pública de Cristo, né, aqueles anos de Cristo que se revela como Messias esperado, Cristo pregando, Cristo curando. E ele sintetiza com essa frase: ele passou fazendo o bem. Passou fazendo o bem. É um belo resumo, é uma maneira muito bonita, né, de recordar a vida de Cristo, né, de recordar a vida de Jesus Cristo, né. É uma recordação, passou fazendo o bem, que coisa bonita, né? Uma biografia, um rastro de bem, quanto bem Cristo fez naqueles 33 anos, assim, grosso modo, pela infância, jovenzinho, aqueles anos em que esteve visível aqui entre nós, verdade? Muitos diriam, aqueles que estiveram com ele, tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, naqueles anos de vida pública especialmente, ele me fez muito bem. Sei lá, aquela mulher, Ciro Fenícia, né, a cananeia, como ficou no Evangelho, recordaria, ele libertou minha filhinha do demônio. Né? Estava possuída, né? Ele a libertou. Ela contaria isso às suas amigas, a quem encontrava. Ele, né, eu fiquei cego e ele recuperou a minha visão, devolveu a vista. O cego, né, que pediu a Jesus, Senhor, que eu veja, né? Eu estive anos leproso, aquele pobre leproso, e ele tocou a minha lepra, né? Eu passei anos segregado da minha família, como um homem pecador, porque a doença era interpretada como também um pecado, né, que havia por trás daquilo. E ele curou a minha lepra. Né? Foi indescritível aquele dia. Né? Não sei, houve alegria maior na minha vida. Né? Assim, quantas pessoas recordariam um momento, né? A viúva, que seu filhinho morto, o único filho, e eu ia levando para o enterro meu filho, e ele surgiu, ele cruzou o nosso caminho e disse: levanta, né? E meu filho se ergueu vivo, né? Ele me devolveu meu filho vivo, que é o meu sonho. Eu estava com o filho morto e ele, de repente, vivo nos meus braços. Né? Quanto bem Cristo passou fazendo bem. Recordariam as pessoas dessa maneira, a pobre samaritana, aquela mulher em pecado, em uma vida atrapalhada, muito atrapalhada, tinha vários homens na vida, e ela recordaria: ele me converteu. Ouvi naquele encontro que tivemos ali naquele poço, quando eu fui buscar água, e um diálogo que eu tive, ele, de repente, a minha vida, né, ficou totalmente iluminada, e eu vi o meu pecado, e vi a alegria de estar longe de tudo isso, e me converti. Jesus me converteu. Enfim, graças a ele encontrei a verdade, graças a ele. Quantas pessoas no Evangelho que, lendo o que aconteceu, poderiam estar dizendo isso, não é verdade? Ele passou fazendo o bem. Confirmo com isso que me aconteceu. Confirmo. É isso mesmo. É isso que aconteceu mesmo, de verdade. Né? E ao longo de todos esses séculos, porque continua Jesus fazendo o bem. Né? Continua aqui, todos que estamos aqui, verdade? Teremos também nossa experiência que confirma isso. Continua fazendo o bem, né? Continua fazendo o bem. E agora nós também podemos dizer isso, verdade? O Senhor aí no sacrário, Cristo pertinho de nós, Cristo conosco. E é bom que nós, agora, talvez no nosso coração, aqui mesmo nesse momento de oração que estamos fazendo, né, você possa, realmente, Padre, esse encontro que tive, me converti. Cristo devolveu à minha vida esperança, né? Devolveu à minha vida
uma comunhão que eu fiz, um momento de oração que eu fiz, né? Uma leitura que eu fiz, a conversa que eu tive com esse amigo, com essa pessoa. Tantas pessoas como, né, podem continuar testemunhando isso, se eu continuo fazendo bem, né? Verdade. É interessante o que alguém que, ao meditar essas palavras, essa passagem de São Pedro, passou fazendo bem, e chegava a aplicar assim mesmo, dizendo: quero ter uma vida útil como Cristo. Eu quero que tenha sido bom para os outros, para as outras pessoas, o fato de terem se encontrado comigo. Quero ser útil, né? Quero também que a minha vida seja essa biografia, né? O homem que passou fazendo bem, né? Deixando rastro, deixando consequência na vida das pessoas. Quero ter uma vida útil como Cristo, como a de Jesus Cristo, né? Tantas pessoas como Jesus estão fazendo isso, né? Nós podemos fazer, passar pela vida fazendo bem. Tem muito a ver com essa espiritualidade do Opus Dei, né? Essa vontade, né? Esse desejo, né? Porque justamente nos leva a ver nas tarefas diárias, na nossa ocupação profissional, no nosso ambiente familiar, nessas ocasiões que temos de ocupações diárias, ocasião de amar e servir a Deus e aos outros, né? Verdade? Então, todo esse espírito que aqui nesses recolhimentos que vamos procurando respirar, né? Assimilar, levar para a nossa vida, né? Promove muito isso. Uma vida útil, né? Através das coisas pequenas de cada dia, né? Do que fazemos à nossa volta, mas assim, com mais espírito, com mais amor, com mais consciência, né? É o primeiro ponto, o primeiro pensamento do livro Caminho. Esse livro de São José Maria, esse livro que tem causado tanto bem ao longo da história, né? Foi o livro de cabeceira do Papa do Paulo VI, né? Esse livro é meu livro de cabeceira, né? O Papa Paulo VI, o Papa Santo, ele dizia: esse livro fez muito bem a minha vida, né? Meditando esses pensamentos desse jovem sacerdote, quando escreveu era muito jovem, 30 e poucos anos, São José Maria. Então, fez muito bem a minha alma, né? E o primeiro pensamento dessa obra é esse: que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. É um horizonte esplêndido, né? Que a tua vida não é verdade? Ser útil, deixa rastro, verdade? Ser útil, não apenas existir, uma pessoa que existe, verdade? Mas é fazer diferença na vida dos outros, né? Fazer uma diferença, deixar algo, uma ajuda, uma luz, uma orientação, uma amizade, né? Um estar, né? Ser útil, contribuir, né? De alguma maneira, por meio da nossa oração, por meio das nossas ações, deixa rastro, ou seja, algo que permaneça, que se mantenha, verdade? Que beneficie, continue beneficiando aquela família de amigos, aquelas pessoas, né? Verdade? Então isso nos toca a todos que estamos aqui, porque temos um coração grande, por isso estamos aqui, não é? Por isso nós estamos aqui, porque queremos ser santos, né? Esse recolhimento é para uns que querem ser santos, que querem mais, né? Não, eu não estaria aqui não, nós queremos mais, né? E essa, né? Esse afã, essa inquietação boa, né? De melhorarmos a nossa volta, de criar ambientes mais, né? Mais cristãos à nossa volta, né? De iluminar a vida dos outros, passar pela vida fazendo bem. Um homem que quer ser santo, ele faz bem a sua volta, com certeza, deixa rastro, né? Não é a vida estéril, não é verdade? Não, e o que preciso para isso? Como sempre, no nosso momento de reflexão, a gente tenta conduzir por uma coisa prática, porque temos pouco tempo, estamos aqui, temos a família, temos aqui um momentinho para um tempinho de oração, uma meia horinha, né? E depois outra meia horazinha, mas
E procuramos logo algo que nos leve à ação, a melhoras, né? Então, esse desejo de fazer o bem, esse desejo de sermos úteis à nossa volta, como isso pode estar mais atuante em nós? Como isso pode ser mais eficaz? Porque boa vontade todos temos, né? Isso por isso estamos aqui, verdade? Mas só pode haver uma boa vontade que não é eficaz, verdade? E aqui eu acho que tem um conceito que eu queria explorar, assim, no primeiro momento dessa nossa meditação, né? Que é o que nosso Senhor diz no Evangelho. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau tira más coisas do seu mau tesouro. Né? Ou seja, é preciso, o Senhor nos diz, para sermos esse homem bom, esse homem que, verdade, que faz o bem, é preciso ter uma bondade real. Uma vontade real, né? Da qual eu possa tirar para os outros, eu possa levar aos demais, né? Verdade? Claro, estamos aqui no caso do homem mau, né? Então, estamos olhando lá da palavra do Senhor do homem bom, né? Então, é necessário uma bondade virtuosa para que nós façamos esse bem, sejamos úteis, deixemos rastros, como diz essa expressão do livro Caminho. Uma bondade capaz de causar, como se diz agora, causar, né? Causar, de fazer efeito à nossa volta, né? E então preciso cultivar uma bondade virtuosa. Por quê que eu estou trazendo isso à nossa reflexão agora? Porque há uma bondade que é, digamos assim, temperamental, que é sentimental, que não é virtuosa. Isso pode nos enganar muito. E a gente não percebe, porque às vezes é isso, é sentimental, é temperamental. Todos nós conhecemos pessoas que têm uma fama de bons, que são muito bons, que são muito corações bons, um homem de um coração muito bom, tem bons sentimentos, mas às vezes uma bondade mole, superficial. O São José Maria chamava de bonzinho, né? Está no livro Caminho. Frequentas os sacramentos, fazes oração, és casto, vive a castidade, e não estudas. Está falando para estudantes. Não cumpre o seu dever. Não me diga que és bom. És bonzinho. Bonzinho. Esse é o perigo da gente. É ficarmos num nível de bonzinhos. Pessoas muito boas, essa bondosidade, pessoa muito amável, muito compreensível, mas muito tolerante. Sempre conivente, não sabe dizer não aos filhos, quando precisa dizer não, tem medo a contestar, tem receio a magoar, cede no que não devia ceder, porque não quer magoar, não quer ferir, enfim, e é uma bondade sim, é um homem bom, é um homem muito bom, é um homem muito bom coração, mas é uma bondade que não é virtuosa, entendem? Verdade? Não é uma bondade que tenha capaz de fazer o bem aos demais, né? Isso que uma vez uma pessoa dizia, padre, minha mãe, meu pai, sei lá, nunca me deixou faltasse nada, mas não soube me ajudar. Houve momentos que eu precisava de um pulso, né? Na minha adolescência, no outro momento, verdade? Então, às vezes, por essa bondade, essa bondosidade, por essa bondade não virtuosa, vamos dizer assim, verdadeira, e nós podemos, às vezes, alguém dizia de um amigo, disse, olha, eu comecei a namorar com uma criatura que não valia nada, por que você não... Poxa, você podia me ter dito... Não, porque não queria... Não, você podia ter me aberto os olhos, né? Você me consolava. A pessoa boa dizia, é amável, mas não ama, não ajuda, não faz bem.
ver as coisas, mas não, né? Não, vai logo achando uma razão muito, muito assim, entre aspas, caridosa, muito assim como compreensiva, para não atuar. Né? Tem medo de ficar mal, tem receio de que aquilo ali possa deixar a pessoa disposta, ou então achar-se ridícula, não se expõe pelo medo de contrariar, de contristar, de fazer sofrer. E nossa cultura, infelizmente, está muito metida, muito assim, para nesse sentimentalismo, né? Verdade? Muito assim, esse modo de ser, não quero parecer uma pessoa radical, não quero parecer uma pessoa que é contra, que tem que ser uma pessoa muito, assim como que moderna, não quero parecer alguém jurássica, e às vezes não tem jeito. Ali há uma verdade, há um bem que é necessário ser preservado, ou pelo menos esclarecido, uma luz, um conselho a ser dado, verdade? Alguém dizia, puxa vida, esse bonzinho, o padre Francisco Fausto tem um livro que chama O Homem Bom, e ele dizia assim, traçando um perfil desse homem bonzinho, dizia, sempre nos darão razão, mesmo que não a tenhamos, contanto que com isso nos sintamos satisfeitos e não nos criem problemas, né? E que não lhes criemos perturbações. Prefere observar tudo sem interferir. Prefere comentar, deixa, ele tem o direito de ser feliz. E a pessoa está indo para o buraco. Verdade? Está se desorientando, né? Que aproveita a juventude, puxa vida, está uma relação tóxica, né? Perigosa mesmo, mas eu fico nessa bondosidade que não faz bem. Não estou dizendo que nós sejamos uns intrometidos, nem pessoas inconvenientes, nem pessoas assim que entram onde não deviam, né? Mas é dentro dessa área onde há espaço para orientar, por exemplo, os pais com relação aos filhos, não é verdade? Amigos que se conhecem bem, que podem falar dentro do ambiente de amizade, com carinho, com jeitinho, né? Verdade? Então, o recheio, esse livro dizia, prefere deixar de forma passiva que a filha se envolva com amizades bem pouco recomendáveis por não querer ter atritos. Quero ter atrito. Né? E aquilo acontece, o incômodo de carregar a etiqueta de um pai antiquado ou tirânico. Né? E aí vão acontecendo os passos, né, de desorientação. Não estou dizendo aqui, e vocês entendem perfeitamente, somos todos adultos, e que com isso enfim, vou fazer com que... Não, mas houve uma palavra, houve um alerta, houve uma luz, houve alguém que disse, olha, não vai poder dizer, não foi avisado, né? Não foi alertado, não foi animado, né? De uma forma simpática, alegre, leve, né? Verdade? Então, nós precisamos, de certo modo, e esse é o tema, essa nossa primeira meditação, avaliar a qualidade da nossa bondade, avaliar a qualidade dessa nossa bondade, né? Dessa nossa bondade, né? Quer dizer, a qualidade, o que nós diríamos de um bombeiro, eu vi agora um extintor de incêndio ali, como que estivesse fazendo aqui como faz uma inspeção de um prédio que vai ter um abis. Aqui faltou a escada de incêndio. Não, tranquilo, escada, tudo bem, não tem problema, a escadinha, uma coisa a mais, né? Uma escadinha de incêndio, toca para frente, né? Tá, bem, vai cedendo naquilo, né? Falta realmente extintor de incêndio, hoje está caro, na verdade, tem que tocar. Aí deixou, né? Esse cara é louco, né? Ou um guarda de trânsito aí, que bom, sinal vermelho, passa, bom, hoje em dia que é muito radical, está dizendo, pô, parei no sinal, passa em frente. Então essa bondade, falando do absurdo, o C.S. Lewis, ele dizia que quando estava com dor de dentes, parece que a mãe dele era muito condescendente, lá, remédio, não. Ele falava com a empregada da casa lá, porque ela levava ao dentista. Levava ele a sofrer, né? Nesse sentido. E resolvia. A mãe era, vamos passar isso, vamos passar aquilo, tal. Ele dizia, eu preciso de alguém que me leve, né? Um dentista, né?
E pelo visto a mãe, pelo visto também tinha medo do dentista. Mas o fato é que ele já queria resolver o problema, não é verdade? Então nós precisamos sempre estar avaliando essa qualidade da nossa bondade, né? Nosso São José Maria dizia, meus filhos, às vezes não há outro remédio do que passar mal bocado e fazer outro passar esse mal bocado. Fazer outro passar esse mal bocado, né? Porque ele está precisando de alguém que diga alguma coisa, rapaz, vai chegando atrasado pra caramba, né? Você vai se dar mal aqui na empresa, né? Etc. Pode te prejudicar. Não vou dizer, vai se melindrar, não sei o quê. Puxa, tu é amigo ou não é, rapaz? Você não está vendo o rapaz se dá mal, né? Puxa, há confiança para que você faça esse alerta simpático, amável, não de quem está de cima para baixo, não sei o quê. Não, alerta, meu amigo, não é verdade? Então, este transigir, este estar sempre nessa posição de, no fundo, egoísmo. São José Maria dizia, é equivocado pensar que com omissões ou com atrasos se resolve os problemas. Se procrastinar, uma conversa que precisa ter com o filho, com uma filha, verdade? Com a própria esposa, algo que você, ou você ou mesmo na própria vida espiritual que for, né? Pensar que com omissões, com atrasos, que isso vai se resolver? Vai tornar-se pior, né? Vai ficando mais difícil ser resolvido, não é? Quantas vezes a gente nota isso em coisas de organização nossa, né? Econômica, deixando depois a confusão é imensa, vai desenrolar tudo aquilo, né? Então, pensar um pouquinho, Senhor, como é a minha bondade? O que eu tiro desse tesouro do meu coração? Né? Eu tenho esse amor forte, essa vontade de ser útil, de fazer o bem, verdade? Senhor, que eu não venha me arrepender depois. Podia ter falado, eu podia ter alertado, eu podia ter dito, eu podia ter... Enfim, não fiz. Eu sabia, muita coisa que um pai ou um irmão, uma relação em casa, né? Não tivesse tido luz, não atinei, tudo bem, calma, não tem nenhuma culpa, sabe? Não percebi. Outra coisa é eu ter entendido, percebido, não, né? Por isso, por imagem, por receio perder minha imagem, ficar mal, sei lá, não é verdade? Não? Então vivemos uma bondade virtuosa, né? Sair desse quadro, né? Se a gente percebe alguma tendência dentro da gente, e quando o jovem rico chega, todo animado, diante de Jesus, mestre bom, o que devo fazer? Isso é bom, só Deus. Bom, verdade? Deus. Né? Bondade. Então ele leva a gente a refletir. Olha, essa bondade tem que ser realmente, né? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Preciso crescer nessa vontade, né? Quando o próprio rapaz se acha muito bom, porque já vive os mandamentos, os seus vivem isso desde a minha juventude, né? E o senhor não, sei lá, não dá palmadinha nele, fantástico, puxa para cima. Quer ser de verdade bom? Quer de verdade a perfeição? Vai, né? Vende o que tem, vem e segue. Uau! Né? Ficou muito bom, ótimo, você é um carinha muito legal, né? Muito legal, né? Muito legal. Mais, né? Puxa para cima. O homem bom puxa para cima, Cristo puxa para cima, né? Verdade? Então, essa bondade virtuosa puxa para cima, como dia a dia da gente. O homem que nos ajuda a olhar para cima, olhar para o mais melhor, para o mais excelente, essa presença que nos ajuda a ser melhor amigo, melhor irmão, melhor esposo, quem já é casado, mais honesto, mais paciente, mais generoso, enfim, que tem mais amor a Deus, né? Que está sempre nos animando a sermos melhores, não é verdade? Você pode ser melhor, você pode ser melhor, não é verdade? Então, essa recordação, que bom seria que as pessoas tivessem de nós, não por vaidade, por orgulho. Tantas pessoas agora falando comigo, refere, puxa vida, tal influencer me ajudou muito. Esse cara falou a verdade para mim. Aquilo que eu ouvi dele pegou firme,
né? Me deu uma sacudida, né? Aí eu pensei na vida e fulano significa muito para mim, porque puxa, eu estava dormindo, né? Eu estava, enfim, inconsciente. A palavra, aquela coisa me puxou para cima. Eu me reaproximei de Deus, me levou à verdade, graças a Ele me converti. Né? Essa pessoa, desse instrumento, seja sacerdote, seja lei, enfim, né? Então, é isso que dizia essa obra que eu li antes. Ser bom não consiste apenas em ter bons sentimentos, bom coração, mas em possuir valores e virtudes que me permitam fazer o bem aos outros. Fazer o bem aos outros. É verdade que capaz, né, de fazer bem aos outros. Né? E o caminho para isso, para que haja essa bondade virtuosa, eu destacaria agora, para fechar essa nossa primeira meditação, rapidinho, assim, os traços a título de sugestão, né? Fortalecer essa bondade virtuosa em nós, né? Para que nós tenhamos, assim, não apenas uma coisa temperamental, né? Porque a gente, às vezes, temperamentalmente é muito exigente, às vezes passa da medida, às vezes é até uma bondade também que não é virtuosa, porque enfim, inconveniente, desrespeita as pessoas, machuca, tem assim uma exigência de certo modo, sem um tom caridoso. É a verdade, dizia São Paulo, com a caridade, né? Sempre essa exigência, ao mesmo tempo, como vamos ver, com compreensão. Não é a vontade, essa fortaleza apenas temperamental, né? A pessoa não aguenta e vai lá e corrige todo mundo, está sempre, né? E que o que ganha mesmo é a antipatia de todo mundo. esse chato, né? Assim, essa pessoa que os filhos se afastam, os amigos se afastam, porque ele está um bulldog, né? Nesse sentido mal da palavra, né? Todo respeito aos bulldogs. Agora ele tem que falar assim, né? Então, todo respeito aos bulldogs. Então, essa colocação, né? Então, acho que o primeiro ponto, que seja essa bondade virtuosa mesmo, né? É a sinceridade de vida, né? A harmonia entre palavra e vida. É verdade? Que haja uma coerência, uma unidade de vida, né? É verdade? Que nos vejam esforçando-nos naquilo que nós estamos falando, dizendo, que veja em nós um testemunho, né? Então, que não seja, como o Senhor dizia, o sepulcro caiado, né? Vistoso por fora e por dentro podridão, né? Verdade? Que haja pelo menos uma luta sincera. Não quer dizer que eu só posso falar se eu vivo aquilo perfeitamente. Desse modo, meu Deus do céu, né? Quer dizer, não haveria ninguém no mundo melhorando, né? Porque nenhum de nós está perfeito para falar nada, né? Todos nós, mas tem uma sinceridade que é a luta. Estou me esforçando por ser sincero, por realmente ser um bom profissional. Tenho minhas falhas, tenho minhas fraquezas, mas estou nessa luta. Isso é sinceridade. Com quedas, com recomeços, com confissões, mas estou aí. Isso não é o sepulcro caiado, é o homem real, né? É o santo na terra. São José Maria dizia, o que começa e recomeça muitas vezes, né? Verdade? Então, a primeira coisa é essa, não é verdade? Que haja uma luta nossa, uma sinceridade, uma autenticidade, uma unidade de vida por trás dessa nossa palavra, desse nosso alerta, né? Estou esforçando também para viver isso, né? Pois a pessoa encarna esses valores, como vimos antes, com serenidade, com equilíbrio, né? Ou seja, não é um fanático agitado, uma pessoa nervosa, sei lá, ansiosa, que parece que todo mundo vai se condenar hoje, né? Assim, vai haver calma, né? Respeitar o ritmo das pessoas, né? Saber dialogar, saber entender, saber qual o momento, é o momento de falar, isso sim, aí existe. Agora eu estou nervoso, essa pessoa está num estado muito assim, pouco propício para ouvir. Então, saber, por essa serenidade, calibrar os momentos, né? Falar algo, isso agora está um furacão aqui, não é o momento de dizer isso, né?
Aí sim, esperar, porque é uma espera para que aquilo surta efeito, né? Senão é malhar em ferro frio, né? Vai rachar, né? Vai rachar, não vai fazer nada, vai rachar. Então essa sensatez, essa prudência maravilhosa de encontrar os momentos para que haja um efeito bom, que eu quero é que haja um efeito, um bem na vida dessa pessoa, né? Depois, vemos um homem que luta, sinceramente, como vimos antes da luta, né, da sinceridade, mas que não é um homem que a gente vê, de certo modo, dominado por essas fraquezas baixas, por exemplo, da inveja, do calculismo, do rancorzinho, sei lá, enfim, uma pessoa fraca, na dúvida, pecadores, como todos nós somos, mas ao mesmo tempo um coração grande, um coração livre, um coração leal, né? Um coração leal, pessoa leal, não é aquela coisa mesquinha, não é verdade? Não? E por último, isso que fizemos uma referênciazinha antes, né? Essa união de compreensão e exigência. Né? Quer dizer, compreender os outros, compreender a bondade verdadeira, sabe, conjugar estavelmente, de maneira assim, na vida, a energia da atuação, ou seja, a exigência, o entusiasmo, como o nosso Senhor falou àquele jovem, né? E a compreensão com as pessoas, compreensão com o ritmo das pessoas, puxar para cima, né? Mas sem arrancar, sem maltratar as pessoas, né? Puxar para cima, mas sem humilhar, sem escritões, sem ferir desnecessariamente, esperando, como vimos, um momento oportuno, a ocasião mais propícia, né? É impressionante, São José Maria, ele se exercitou muito nisso. Gostava de falar as coisas. Ele dizia, meus filhos, quando eu vos quero, quando eu quero, queria sinceramente aos seus filhos, às suas filhas, quando eu vos quero, tinha muito carinho, mas eu vos quero santos, né? Exigia mesmo, não é verdade? Não? Um episódio concreto, uma vez ele entra numa administração de um centro da obra e vê que tem ali uma série de coisas que não estão bem e que fizeram mal atordoadamente as moças que ali estavam trabalhando, suas filhas, e vai sublinhando: minhas filhas, vocês não estão na presença de Deus, isso aqui não é de quem está na presença de Deus, não se deixa as coisas assim, não se ama a Deus dessa maneira. Foi puxando para cima, foi dizendo que ali não estava bem, e elas foram vindo silenciosamente, e ele pontuou muito bem ali as coisas, e foi saindo. Depois, quando estava assim quase na porta, voltou-se, viu que elas estavam assim sérias, estavam um pouquinho cabisbaixas, e aquele silêncio, e olha para elas e diz: minhas filhas, pensais que isso não me custa? Não me custa dizer-vos estas coisas? Minhas filhas, se não vou-las dissesse, não seria o vosso padre, eu seria o vosso padrasto. Verdade? No sentido de padrasto ruim, porque padrasto é muito bom. Verdade? Então, não seria o vosso pai, é o vosso padrasto. Isso é bonito, né? Ele compreendia aquelas situações, mas pontuava, vendo naquilo o amor, né? O amor verdadeiro, não o amor que queria ajudar aquelas suas filhas, né? Verdade? Eu quando vos quero, mas vos quero santos, vos quero muito bons, muito amorosos, né? Verdade? Então tudo isso é necessário que nós peçamos muito a Deus, essas qualidades de um homem bom, e estamos muito unidos a nosso Senhor pela oração, porque é Ele que é bom, como dizia Jesus ao jovem. Só Deus é bom. E você se torna bom com essa bondade virtuosa, nesse contato com Cristo, nessa vida de oração, nesse estarmos com o Senhor, não é verdade? É aí onde nós vamos pouco a pouco tendo uma qualificação da nossa bondade. É o Senhor quem nos torna bons e capazes de fazer o bem à nossa volta. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que nunca foi boazinha, né? Foi muito boa, mas não boazinha, e ajudou Jesus, esteve com ele, sofreu com ele, acompanhou com ele, esteve com ele ali no caminho da cruz, deu força para ele quando ele encontrou ali no caminho do Calvário, não ficou: meu filho, não, vamos filho, vamos lá, vamos, uniu-se a ele, né? Sofreu com ele até o último momento, né? Foi muito boa Nossa Senhora, foi para Nossa Senhora um grande apoio naquele momento de sofrimento,
sofrendo de uma maneira, sei lá, impossível, né, de avaliar o sofrimento dela, mas ao mesmo tempo dando a Jesus muita força para que ele realizasse a sua missão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicam essa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Agora temos um breve exame de as perguntinhas para concretizar um pouco esse tema. Exame de consciência, ato de presença de Deus. Entendo que ser bom não consiste em ter bons sentimentos, mas em possuir valores elevados e virtudes que me permitam fazer o bem aos outros. Sinto a responsabilidade de exercer continuamente uma influência benéfica no coração dos que me cercam. Percebo que uma das maiores alegrias da vida é passar pelo mundo fazendo bem aos outros. Os que se relacionam comigo encontram em mim uma pessoa segura, firme, capaz de ajudá-los, de lhes infundir coragem e estímulo para serem melhores. O meu convívio familiar e social é uma constante sementeira de paz, de compreensão, de perdão. Sacrifico-me generosamente para facilitar aos outros o cumprimento do dever. Confio na capacidade que os outros têm de retificar, de mudar. Manifesto-lhes essa confiança. Tenho a preocupação de aproximar os outros de Deus, consciente de que este é o maior bem que lhes posso fazer. Compreendo que só poderei atrair os outros para Deus, para a fé e para a prática cristã se me esforçar por possuir uma sólida formação e uma riqueza espiritual cada vez maior. Cultivo o diálogo afetuoso e a amizade sincera, que são o grande meio de poder transmitir aos outros, à luz de um bom conselho,
a ajuda e um incentivo espiritual. Nas minhas conversas, procuro defender os valores cristãos de um modo sereno, natural, amável, mas sem covardia nem inibições. Cuido com especial esmero da formação cristã dos filhos, dedicando-lhes, sem medir sacrifícios, todo o tempo e atenção necessários. Ato de contrição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele passou fazendo bem. Essa expressão tão sugestiva da vida de Cristo para provocar em nós esse desejo, né? Desejo que a nossa vida tem essa característica, passar fazendo bem, tem essa qualificação, sejamos recordados para aqueles que passaram a nosso lado, estivemos com eles, de alguém que de fato foi isso, né? Foi um causador de muitos bens, né? E isso foi a vida de Nosso Senhor. Ele quer que isso entre na nossa vida diária, né? Quer que isso se transmita para o nosso existir cristão. A vocação cristã é uma vocação à santidade, mas é uma vocação apostólica, né? De olhar para os outros. São José Maria dizia que a nossa formação ela tem esse objetivo, que nós queiramos ser santos e como algo absolutamente conectado a esse desejo, esse afã de santidade, que nós nos despertemos para os outros, né, para o bem dos outros. Homens e mulheres que pensam nos outros, estão assim atentos à salvação dos outros, vamos dizer assim, ao bem, o bem eterno dos demais, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, de quem cruzamos nessa vida ao longo desse nosso caminhar terreno, né? Despertar desejo de aproximar os outros de Deus. A santidade nunca pode ser egoísta, vamos dizer assim. Eu estou bem, agora me converti, agora estou bem com Deus, estou em paz, né, sinto que, né, encontrei, né, agora estou estudando muito, estou voltado para a verdade. Excelente, mas não apenas isso, né? A existência cristã é ao mesmo tempo difusiva. O bem São Tomás dizia, é difusivo, né? Ele não cabe no coração, não pode ficar encerrado apenas no nosso coração. Ele tente, se esse bem realmente está bem assimilado, né, voltar-se para os outros, a chegar aos outros. Quem faz uma bela descoberta na vida espiritual tem tanta vontade de comunicar aquilo, né? Fiz essa descoberta, me confessei, o cara que se confessou está tão feliz,
tem vontade de um grande amigo, pode ser que não esteja assim tão perto, mas você não imagina, cara, a paz que me dá ter feito uma boa confissão, estar reconciliado com Deus, essa vontade de comunicar essa experiência. Como é importante, nosso Senhor quer que isso se meta em nós, né? Que entre em nós esse olhar de Cristo. Diz o Evangelho, ao desembarcar, Jesus viu uma multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Que imagem tão gráfica, né? Ovelhas sem pastor, sem quem cuide, sem quem alimente, sem quem conduza, sem quem, né? Ela é uma ovelha sem pastor, né? Verdade? Vulnerável aos predadores, vulnerável a perdas, a ficar por aí enganchado em qualquer maleza, né? Então eu vi, compadeceu-se delas e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus ficava tomado por essa situação, sabe? De desorientação, de falta de doutrina, de confusão que na época existia. As pessoas estavam numa ignorância, era aquela religiosidade externa, né? Se eu ir recuperar o interior do homem para Deus, né? Era aquela profusão de mandamentos, aqueles 600 e tantos preceitos que os fariseus tinham criado, todo aquele ambiente sufocante, né? Na relação com Deus, né? Você vê hoje mesmo no Evangelho da Missa, o templo tornado um mercado, né? E essa mistura de interesses e tudo. Então havia uma miséria espiritual, isso comove o coração de Cristo. Comove o coração de Cristo, né? Não apenas a miséria material, todos nós sentimos, ficamos penalizados pela pobreza, pela situação de carência, mas também essa miséria espiritual, né? Falta de doutrina, não perceber as verdades mais básicas que podem realmente uma pessoa ser feliz. Conhecimento de Deus, o sentido da vida, o fim último, verdade, por que estamos aqui, pessoa vazia, presa no material, presa apenas no sucesso das coisas imediatas. Quantas consciências deformadas, né, com consciência deformada, superficial, lugar comum o tempo todo, sendo levadas, né? Enfim. Então, nossos olhos, quando vamos tendo um pouquinho mais de doutrina, deveria, isso aqui, posso ajudar, dar uma aula de doutrina para um grupinho de amigos, aconselhar uma leitura, né? Tudo isso que é atuar, né? O Senhor procura essa nossa colaboração. Cristo quer encontrar em nós, né? Encontrar em nós essa ajuda. Ele nunca atua sozinho. Deus nunca atua. Ele sempre está nessa lógica, né? De encontrar colaboradores. Né? E é uma sociedade aberta, a redenção, né? É uma sociedade aberta. Ele quer que outros participem desse negócio, entre aspas, que é a salvação das almas, né? Então ele quer que haja essa atuação. Se vê naquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Senhor, podia... Não. Quantos peixes tem vocês aí? Quanto de alimento vocês têm? Tem 5, tem tantos peixinhos. Pois é isso, passa para cá. Ele vai fazer um milagre? Não assim, não, vai serviço da colaboração daquele jovenzinho, daquele garoto que levou ali o seu lanchinho, sei lá o quê, e com isso o Senhor está dizendo, olha, é como a tua parte. Pode ser pequena, como aqueles poucos pães e poucos peixinhos, mas com aquilo o Senhor alimentou uma multidão e sobrou muito. Ali havia milhares de pessoas, né? Então essa maneira do Senhor agir está sempre assim nessa dependência da tua liberdade, do teu querer, do teu coração grande, verdade? De que tu e eu nos portemos como Deus quer, dizia São José Maria. Não esqueça, dependem muitas coisas grandes. Que você se abra essa colaboração, se abra esse olhar, o Espírito Santo que precisa é isso. Uma palavra, um gesto, uma aproximação, e ele faz o resto. Mas quis necessitar, né? Quis que houvesse ali uma participação de uma humanidade, de alguém, de um coração, né? Então, quando Deus olha para esse mundo, você muitas vezes pode fazer esse diagnóstico, como estão as coisas, né? Meu Deus, tal.
tantas... Aí, meu Deus, às vezes uma pessoa se converte e começa a olhar assim as coisas de uma forma muito tremenda. Meu Deus, está tudo mal. Olha, quando Deus olha para esse mundo, Ele olha para você como um remédio, como né? Pense em você, pense em cada um de nós como uma esperança. Conto contigo, conto com a tua atuação, verdade? Então, somos uma esperança de Cristo. Cada um dos que estamos aqui, cada um de vocês, cada um de vocês, somos uma esperança de Deus. Através de você, como aconteceu contigo. Você está aqui porque talvez algum amigo te convidou, alguém te falou alguma coisinha, você está aqui nesse recolhimento. E em outros momentos, de volta para a igreja, de simplesmente afiguramento. Então, é isso, somos uma esperança do Senhor. Através de você, muitos poderão alcançar o céu. Dizer, ter isso presente. Somos importantes nesse plano salvífico de Deus, nessa história da salvação, né? Então, nosso Senhor, olha, que Deus quer um coração grande. Deus quer nossas fraquezas, nossas misérias, nossos pecados, que a gente se confessa, pede perdão, mas se você tem esse coração grande, esse que São Tiago diz, Deus cobrirá a multidão dos teus pecados. Se você reconduz o pecador ao bom caminho, Deus, né, verá com muita misericórdia toda a tua pobre vida, porque você foi instrumento para que outro voltasse para o bom caminho. Né? É impressionante essa expressão de São João Crisóstomo, numa das suas homilias. Não há nada mais frio do que um cristão que não se preocupa pela salvação dos outros. Não digas, não posso ajudá-los, porque se és cristão de verdade, é impossível que não possas fazer. Impossível. Não há maneira de negar as propriedades das coisas naturais. O mesmo que acontece com isto, que agora afirmamos, pois está na natureza do cristão agir dessa forma. Está na natureza do cristão. É mais fácil o sol deixar de iluminar ou de aquecer do que um cristão deixar de dar luz. Mais fácil do que isso seria que a luz fosse trevas. É tal a condição que o cristão carrega consigo. Essa propriedade, entre aspas, natural, né, que nós carregamos pelo nosso batismo, pela graça de Deus, de poder ajudar os outros. Né? Se orientarmos bem a nossa conduta, o resto sairá como consequência natural. Não se pode ocultar a luz dos cristãos, não se pode ocultar uma lâmpada que brilha tanto. Né? Então, temos assim essa certeza de poder fazer o bem, verdade? Não? Então, e essa prática diária, que é, em primeiro lugar, primeiro é o bom exemplo. Temos assim o sentido do exemplo, o sentido da nossa, que é isso que o Senhor diz no Evangelho, vós sois a luz do mundo, ou vós sois a luz do mundo. Então, tem um sentido de que esse teu comportamento, essa tua luta por ser santo, essa tua luta por ter doutrina, essa tua luta por melhorar, vai, dentro do seio da tua família, no ambiente familiar, a tua esposa vê isso, teus filhos vê isso, os teus amigos vão vendo tua luta por melhorar, embora com falhas, o que for, isso é de verdade muito, muito, muito importante. Dizia um autor espiritual, Georges Chevreul, autor de vários livros de espiritualidades cristãos, por exemplo, Simão Pedro, esse é um texto dessa obra, sobre o perfil no Evangelho de São Pedro. Ele dizia assim, falando desse tema do exemplo, ele dizia assim, queiramos ou não, os nossos atos têm uma repercussão que nos compromete. Queiramos ou não. Tudo que fazemos é uma profissão de fé. Tudo que fazemos é uma apologia, um encorajamento, uma incitação em favor do bem, ou de um bem menor, ou do mal. Não é neutro. Aquilo que parece ser uma tanta importância ao ser visto por um filho, por uma filha, pela esposa, por um amigo, essa atuação é uma apologia de algo. Nós estamos dizendo algo, nosso comportamento, verdade? Fazemos escola, dizia ele, primeiro entre aqueles que nos rodeiam, e por meio deles, entre muitos dos nossos semelhantes. A pedra lançada ao lago não quebra a superfície da água apenas no lugar em que cai. Em torno ao ponto em que caiu, formam-se círculos concêntricos que vão se alargando até a periferia. Todas as nossas ações e todas as nossas palavras têm repercussões longínquas
de que não podemos suspeitar. Talvez um dia nos espere uma grande surpresa no céu, por termos dado um bom exemplo sem nos apercebermos disso. Mas, por outro lado, também não podemos medir a influência prejudicial de uma palavra que nos escapou ou de uma atitude refletida, de que nos lamentamos imediatamente, mas de que não voltamos a lembrarmos, né, do mau exemplo. Então, esse sentido, né, das nossas ações, sabe? Eu sei, essa responsabilidade do nosso comportamento, não é verdade? Dizia um autor, Deus constrói ou o inimigo destrói com o exemplo. Deus constrói. Bom, essa pilha aqui já foi, mas vamos tentar um cheirinho aqui dela, um cheirinho. Quem sabe, um pouquinho ela vai dar, que já ficou branquinho totalmente. Então, o sentido do bom exemplo, sentir a responsabilidade, né? Não por vaidade, por sei lá, verdade? Não, pelo bem dos outros, né? Às vezes tem com preguiça, mas, cara, não te rende. Dá um bom exemplo para os teus filhos, aí, porque a gente está com vou aqui me largar. Pensa nos outros. Pensa que isso aí pode ser uma apologia à preguiça que você está lançando aí no ambiente, né? Verdade? A gula, ou sei lá, desordem, com as palavras que eu estou ali, não é verdade? Então, é um momento importante que nós vamos tendo cada dia esse sentido do exemplo. São João Paulo dizia, ele tem necessidade de vós. De alguma forma, vós me emprestais os vossos rostos, o vosso coração, toda a vossa pessoa. E na medida em que vos entregais ao bem dos outros, vos tornais servidores fiéis do Evangelho. Né? Verdade? Então, essa preocupação diária, né? Darmos um exemplo mesmo, né? E também tem o sentido do mau exemplo. Isso aqui é, de verdade, para nós, um mal que eu estou fazendo, né? Essa preguiça, essa reação brusca, essa omissão, essa desordem, essa impontualidade, mas só em mim. Não estou ajudando os outros, né? Não estou ajudando os demais ao fazer isso, não estou ajudando os demais vivendo desse modo, né? Temos sempre que estar recuperando continuamente essa noção do exemplo, do bom ou do mau exemplo, para fazer bem aos outros, né? Por exemplo, o exemplo de um trabalho bem feito, né? Nossas tarefas profissionais, dentro do ambiente profissional, Cristo fez bem todas as coisas, né? O exemplo de caridade no ambiente que nós estamos, ambiente familiar, né? Então esse é um momento muito importante, esse exemplo, esse esforço, esse ambiente doméstico, né? De darmos um bom exemplo, temos de conduzir de tal maneira, dizia São José Maria, que ao vermos os outros possam dizer, este é cristão porque não odeia, porque sabe compreender, porque não é fanático, porque está acima dos instintos, porque é sacrificado, porque manifesta sentimentos de paz, porque ama. Né? Não sei se aí atrás ouviram essa frase de São José Maria, mas eu tentei chegar aí aos últimos da sala. Né? Enfim, então conduzindo de tal maneira que ao ver-nos os outros possam dizer, este é cristão. Né? Desse bem que nós podemos fazer através simplesmente do nosso bom exemplo diário de caridade na família, no ambiente familiar, evidentemente, enfim. Então, primeiro grande batalha é a batalha do exemplo. Né? Verdade? Repito, não por dar exemplo, não, porque é um bem, né? É um bem que nós devemos fazer bem as coisas, e ao mesmo tempo essa força que isso nos dá, ter essa presença, né? Essa presença do exemplo, quantas vezes pode nos tirar dessas tentações fracas, né? Dessas tentações assim de fraqueza, por conta de não darmos o mau exemplo. Eu vou me vencer aqui, vou conter aqui na bebida, vou, né, assim, me levantar aqui, vou servir, puxa vida, pelo bem dos outros, né? Pensando nos demais, né? E depois, por último, a nossa palavra. Nosso exemplo é a nossa palavra, a nossa orientação no dia a dia. Quantas vezes podemos aproveitar ambientes para orientar, para, na verdade,
falar as coisas, como vimos antes, com oportunidade, com serenidade, respeitando sempre o outro, né? Com amor. Se há amor, se há um sentido assim dos outros, nós podemos muitas vezes salvar uma alma, né? Encaminhar bem uma pessoa, não é verdade? Não? Com esse respeito, olha, não sei que você, se você permite que eu fale isso, anuncie um pouquinho, não é verdade? Eu não sei o que você pensa, mas eu acho tal coisa, né? Enfim, pensei naquilo que você me falou outro dia, né? Seria muito fácil para mim não dizer nada, mas olha, eu preocupado, porque isso pode te prejudicar. Essa maneira suave, amistosa, criando uma oportunidade para falar de uma questão que é mais delicada. Posso fazer uma pergunta? Se você quiser, não precisa me responder. Mas você é realmente feliz vivendo desse modo? Você é realmente feliz? Você está satisfeito? Está preenchido? Teu coração tem luz, né? Enfim, essas coisas assim mais profundas, que podem ser abordados num momento assim, tomando ali uma cerveja, um café, e a gente pode levantar temas de grande repercussão no coração dos outros, né? Deixar uma pergunta, deixar uma inquietação, deixar uma mensagem, né? Simpática, amável, né? E ao mesmo tempo com uma carga, digamos assim, de bondade muito grande, verdade? Não? Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a passar pela vida fazendo bem, né? Com o nosso exemplo, com a nossa palavra oportuna, de tal maneira que a nossa lembrança no coração das pessoas seja assim. Mas fulano foi muito bom amigo, foi um colega de trabalho que me ajudou muito, né? Eu posso até não ter escutado no primeiro momento, mas depois aquilo deixou no meu coração não sei, uma inquietação tão boa que depois se transmitiu ao fundo da minha alma, do meu coração, e eu refleti, eu realmente mudei minha vida, né? Vamos pedir ao Nosso Senhor que nos dê essa bondade real, que não seja uma bondade sentimental, aparente, uma bondosidade que é simplesmente o nosso ego massageado, né? Nosso ego muito, de certo modo, encantado, né? As pessoas encantadas com a sua própria bondade, né? E mas não produz nada nos demais, né? Apenas um ambiente, às vezes frívolo, sentimental, mas não causa efeitos realmente de bondade. Nossa Mãe nos ajude a ter essa coragem e essa disposição generosa para ajudar os outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicar essa meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.